204. 1140 kHz. Rádio Minas AM, emissora do Sistema Mairink de Comunicação. Vista-se a moda e sinta a emoção de viver agora as cores da estação. Cactus, a sua moda jovem, Cactus, sua moda agora, Cactus nos momentos com você. Cactus, Espírito Santo 512, 037-222-4755 e Dib Shop, Avenida JK 1200, Nossa 44. Chaveiros ABC, Avenida 1º de Junho, 697, telefone 221-9288. Onde que o Arraial de Minas, genuinamente mineiro. Confecções Equa Corpore, Rua Pernambuco 702 e 708. Corpore, Indústria e Comércio. Telefone 222-1355. Alguém vem me visitar, porque é bom gosto em minha casa sempre vou morar. Cortinas e tapetes, o que é chique a gente logo vê. Na Fátima Designs tem tudo que eu mereço. E uma decoradora sempre à disposição. Na Fátima Designs, ter classe é natural. A Fátima Designs tem para você todos os tipos e modelos de cortinas e cobre qualquer orçamento. Rua Goiás, 1009, 221-1490. Pronto Farma, medicamentos e perfumaria em geral. Avenida Amazonas 617, bairro São José. O telefone 212-2288. Com amor, e sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Está em Paulo, Colossenses 3, capítulo 3, versículo 14. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar o serviço da redenção de si mesmos. Nenhum dispensará as armaduras da fé a fim de marchar com desassombro sobre tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constitui-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Toda preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isso, é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que nos entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos da árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas, como amaremos no serviço diário? Removemos-nos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com energia, a fraternidade com justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende, e quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Estamos iniciando mais um programa Projeto Futuro, reunidos nesta grande sala de aulas para levar até você a mensagem espírita. O programa Projeto Futuro é uma produção do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. Realização AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. Bom dia, ouvintes da Rádio Minas, do programa Projeto Futuro. É com grande alegria que nós nos encontramos aqui novamente
para dar início a mais um programa. E hoje nós vamos tratar do tema aborto, e o Vicente já está aqui ao nosso lado para falar desse tema que gera muita polêmica, né, Vicente? Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Minas, é um prazer enorme estarmos aqui novamente no Projeto Futuro, neste sábado tão bonito, né? Vicente, como eu disse, esse tema, né, aborto, ele gera muitas polêmicas. E o que vem a ser o aborto? É importante a gente dar realmente o conceito, quer dizer, a definição de aborto, como sendo aquela interrupção do processo da gravidez, geralmente acompanhada do embrião ou do feto, antes deste chegar ao nascimento. Agora, é importante salientar por que a expulsão do embrião ou do feto. Isso quer dizer que depende de quando é feito o aborto. Se o aborto for feito logo nos primeiros dias, vai ser feita a expulsão do embrião. Agora, se for depois de um certo tempo, seria realmente a expulsão do feto, né? Porque esse embrião, automaticamente, dentro de poucas semanas, ele vai transformar realmente no feto. Então, dependendo da época, a expulsão, realmente, ou do embrião ou do feto. Podemos classificar o aborto, em espontâneo, aborto criminoso e o aborto terapêutico. O que seriam esses abortos, então? Como é que nós podemos dizer, como é que fica esse aborto espontâneo? É que provém realmente de uma disfunção do organismo da mulher, quer dizer, defeitos estruturais, às vezes, do corpo da mulher, né? A questão o desequilíbrio hormonal da mulher também contribui demais para que aconteça isso. O colo uterino muito fraco, como dizem os médicos, quer dizer, a incompetência cervical é uma das consequências muito comuns, pode acontecer espontaneamente e ser induzido, neste caso, para salvar a vida da mãe. Então, quer dizer, esse aborto espontâneo é aquele aborto que vai acontecer justamente naquela condição em que a mãe não oferece muitas condições para continuar realmente o processo da gestação. Temos o aborto criminoso, que é uma forma de aborto induzido, quer dizer, aquele intencional e que tem causa externa. Esse aborto ele é proibido pela lei humana. Ele está previsto lá no artigo 124, 125 e 126 do Código Penal, do Código Penal brasileiro. Define como igualmente criminoso provocar em si mesmo ou consentir que outra pessoa o provoque. Quer dizer, o aborto em uma gestante, né? Quer dizer, provocar uma outra pessoa sem o consentimento dela, ou provocar aborto com o consentimento da gestante. Então, a partir do momento em que acontecem essas situações, será sempre um aborto criminoso. E temos o aborto terapêutico, que é a categoria especial de aborto permitido pelo Código 180 do Código Penal, quando se tratar de recurso externo para salvar a vida da gestante. Quer dizer, a lei permite, nesse caso, que se faça o aborto, mas por um médico, por uma autoridade competente, não é por qualquer pessoa. Quer dizer, quando a vida da mãe corre risco de vida, se diz que é melhor salvar aquele que já está vivo, que é o caso da mãe, do que aquele que ainda não está completo ainda o seu processo de vida, quer dizer, não consolidou realmente a vida. Há uma vida orgânica sim, há uma vida biológica, mas o ser ainda não nasceu para a vida como a mãe se encontra. Então, nesse caso, é o aborto terapêutico, que muitas vezes é necessário interromper o processo antes que realmente a mãe pode realmente sucumbir, né, neste caso. Muito bem, Vicente. E a gente gostaria de lembrar aos ouvintes que quiserem participar do programa, fazendo perguntas e concorrendo aos sorteios de livros, que pode nos ligar para os telefones 222-0001 ou 222-0002. Vicente, pela lei brasileira, então, o aborto é crime? E em outros países, como é encarado este ato? Bom, como nós havíamos acabado de falar ainda há pouco, com relação ao Código Penal, no seu artigo 124 a 126, em nosso país, realmente, proíbe o aborto, exceto no caso em que a vida da mãe ocorre risco de vida, é o que acabamos de mencionar. Em caso de estupro, neste caso será feito sempre pelo médico. Porque existe essa possibilidade que quando uma jovem mulher é estuprada, no caso, a lei permite que esse aborto seja feito, mas por uma autoridade competente. Então, nesse caso, a lei dá, sim, a permissão para que o médico efetue o aborto, seja numa mulher que está correndo risco de vida, ou no caso mesmo de estupro. Agora, em outros países,
o aborto, em muitos deles, países da Europa, o aborto é livre. Quer dizer, as pessoas podem provocar o aborto porque dizem que a mulher tem o direito em seu corpo. De fazer o que quiser com o próprio corpo. De fazer com o corpo o que quiser realmente. Esquecendo que aquele ser que está dentro dela, quer dizer, um ser também que tem um corpo, que tem o mesmo direito dela sobre o corpo dele. Só que, ora, ele não pode, digamos assim, decidir, demonstrar e lutar por esse direito, porque ele não tem uma boca, uma garganta dimensionada para poder gritar por socorro. Ele não tem braços fortes para se debater, para se defender dessa agressão que seria o aborto. Então, neste caso, o direito são iguais. Se a mulher tem um direito sobre o corpo dela e decidir o que fazer com ele, o feto, quer dizer, o ser que está dentro dela ali é um outro corpo. É um outro corpo também, um outro ser. Só que ainda não consolidou o processo de vida, quer dizer, está num processo orgânico de vida. Então ele tem um corpo e tem os mesmos direitos, direitos esses garantidos pela lei, pela Constituição Federal, garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, como sendo o primeiro e o maior de todos os direitos do ser humano, o direito à vida. Se a mãe tem o direito sobre o seu corpo, preservando a sua vida, aquele ser também tem garantia, porque hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele dá a criança com um dia de vida, né? Não importa, quer dizer, que seja não um feto, seja um embrião, já é um ser. Ele é garantido pela Lei 8.069/90, que diz respeito ao direito à vida. Então, quer dizer, se você está abortando, você está contrariando um preceito legal que hoje a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, dá a esse ser o direito sobre o seu corpo também, direito à vida, em preservar a sua integridade física, moral, espiritual e psíquica. Está previsto lá no artigo 4, 3 e 4, e no artigo 7 do Estatuto da Criança e do Adolescente, esses direitos. Por que então acontece isso? Que alguns países criam leis que permitem que o adulto, que é um ser consciente e que deveria ser responsável, ele vai abusar desse direito contra aquele ser que tem os mesmos direitos, só que ora não se pode defender. Então, há alguns países sim da Europa que defendem a tese de que a mulher tem o direito de escolher o que é de melhor para ela, até mesmo no caso do estupro. Quer dizer, uma pessoa estuprada, no caso, a lei dá ela o direito de se livrar daquele estorvo, quer dizer, daquele incômodo, daquela vergonha, né, entre aspas. E é importante dizer que a gente fica pensando, onde está a consciência ética dessas pessoas? Quer dizer, se hoje a lei dá o direito à mãe de se livrar do seu filho, que se tornou para ela um estorvo, quer dizer, um obstáculo, uma vergonha, o que diria a lei também a esse ser, que daria o mesmo direito a ele de se ver livre da sua mãe, quando ela se tornar para ele um obstáculo na velhice, quando ela estiver em cima de uma cama lá, fazendo todas aquelas necessidades fisiológicas em cima da cama, dando todo aquele trabalho, essa mesma lei dá ao seu filho o direito de se ver livre dela também. Então, se a lei dá o direito da mãe se livrar do estorvo, no caso do feto, de um ser que se tornou para ela uma vergonha, entre aspas, quer dizer, essa mesma lei há que dar a esse filho também o direito de se livrar de sua mãe, que se tornou para ela realmente um grande obstáculo em sua vida, porque a gente nunca se sabe o que vai acontecer com a gente mais tarde. Estamos aqui hoje numa boa, né? A mulher preservando o seu corpo. É importante sim preservar. Eu acho que preservar o corpo é uma necessidade, uma obrigação de todos nós, é um dever moral. Agora, esse preservar o corpo, é importante dizer o seguinte, que não é se ver livre de um ser, de um feto, quer dizer, de uma criança que amanhã pode ser a maior ajuda para ela. Quer dizer, pode ser aquela pessoa que vai ajudar a ela naqueles momentos que ela mais vai precisar. Então é importante pensar muito nisso. A gente esquece, né, que já existe vida dentro do útero, né? Muitas vezes a gente pensa que a vida ela começa a partir do momento que a mãe deu à luz.
né? Mas lá dentro ainda já existe uma vida. Quer dizer, o aborto, geralmente, ele mata um ser vivo. Há quem defende a tese, principalmente na Europa, de que o feto ainda não é um ser. Quer dizer, o embrião, o feto ainda não é um ser. É um ser sim. É tanto que aqui no Brasil, no Estatuto da Criança e Adolescente, defende o feto a partir do primeiro dia de vida. Ele tem a sua defesa no Estatuto da Criança e Adolescente. A gestante, no caso a mãe, ela tem toda a proteção legal hoje para que ela tenha condições de preservar aquele ser que está num processo biológico de desenvolvimento biológico e que vai consolidar depois de 9 meses de vida intrauterina. Então, a lei dá toda essa cobertura, essa proteção. Muito bem, Vicente. Agora, Vicente, diante da lei, no caso, a mulher, o companheiro, o médico ou pessoa que venha auxiliar no ato, no aborto, eles têm as mesmas responsabilidades? Tem. Tanto diante da lei dos homens, como diante da lei de Deus, o coparticipante, ele é corresponsável. Aquela pessoa, no caso, por exemplo, a mocinha se engravida pelo namorado. Muitas das vezes o namorado, para se ver livre daquele grande obstáculo que vai surgir para ele, grande problema, porque terá implicações legais no caso, ele vai ter que assumir uma paternidade, vai ter que registrar essa criança no seu nome, depois repassar uma pensão alimentícia todo mês. Quer dizer, muitas vezes, para se ver livre dessa situação, ele provoca a namorada para que ela aborte, quer dizer, cometa o aborto, para ele se ver livre de um grande problema que ele considera um grande problema. Esquecendo que talvez não seria um grande problema, seria uma grande solução para ele. Então, para se ver livre daquela situação que vai prender ele por obrigações legais de paternidade, ele provoca, quer dizer, faz com que a sua namorada provoque o aborto. Então, pelo Código Penal, no seu artigo 125, determina a mesma coisa. O co-participante é corresponsável. Ele vai ser punido legalmente pela indução ou pela coparticipação no caso do aborto, mesmo não sendo um caso de namorado. Mas, exemplo, alguém que deu uma orientação, alguém que facilitou a gestante para que ela provocasse o aborto, é punido sim legalmente, e mais pela lei de Deus, porque o coparticipante, ele é corresponsável, porque ele levou o outro, ele facilitou, ele induziu a outra pessoa a provocar tal crime. Então, o aborto, em qualquer das situações, é importante frisar para os amigos ouvintes, ele sempre será um crime, em qualquer das circunstâncias, seja num aborto terapêutico, seja um aborto espontâneo, um aborto criminoso, ele sempre será um crime. Agora, esse crime terá situações agravantes ou atenuantes, dependendo da causa que o levou. Se é um aborto em que a vida da mãe estava correndo risco de vida, esse aborto aí é a situação atenuante, quer dizer, vai levar-se em conta a situação em que foi feito o aborto. Mas se ele é intencional, se ele foi provocado por intenções, e geralmente quando é intencional é de forma externa e não de forma interna, aí está a grande diferença. Quando realmente ele é terapêutico, ele é espontâneo, às vezes ele tem causa o quê? Interior. Outras vezes, no caso espontâneo, ele pode ter aquelas duas situações. Ele pode ter situação interna e situação externa. Então, na situação externa, quem é coparticipante será sempre corresponsável. Vai ter que assumir realmente todo o seu erro, de levar, de induzir, de facilitar, ou até mesmo de provocar, quer dizer, de fazer o aborto. Mas, Vicente, então, quais são os tipos de aborto? Como nós já mencionamos ainda há pouco, né, o aborto espontâneo, que provém da disfunção, quer dizer, de defeitos do organismo da própria mãe, quer dizer, esses defeitos estruturais, quer dizer, a questão do colo intrauterino, que pode levar realmente à não possibilidade da geração do feto, né, do seu desenvolvimento, disfunções hormonais, e o aborto criminoso, que é aquele que é provocado, que é intencional, geralmente sempre ele é intencional, por isso é criminoso, porque quem o comete é premeditado, quer dizer, ele leva a pessoa realmente àquela situação por intenções. E a questão do aborto terapêutico, que é aquilo que nós já falamos, que ele é uma consequência de aborto provocado, permitido pelo Código 180 do Código Penal, quando se trata de recurso extremo para salvar a vida da gestante. Nesse caso, sim,
é considerável. Então a lei permite que efetue o aborto, mas sempre por um médico, nunca por pessoas despreparadas. Porque o médico tem o quê? A cobertura legal, quer dizer, ele tem autoridade dentro do Código Penal para provocar o aborto nesses casos em que a vida da mãe está prestes a sucumbir. E também, nesse caso, o médico ele vai fazer por onde não prejudicar a própria mãe, né? Justamente, quer dizer, ele vai salvar aquela vida que já está consolidada o processo de vida, vai sacrificar, sim, aquele ser que ainda não nasceu, quer dizer, para a vida, como a vida da mãe. Vicente, e quais são os riscos que corre a mulher que pratica o aborto? Além, é claro, né, da parte legal. Olha, Rainha, além da questão legal, das implicações do Código Penal, no seu artigo 124, 125, 126, além de tudo isso, se as pessoas soubessem, principalmente a mulher, que é ela que provoca sempre o aborto, que o aborto acontece nela, às vezes por co-participante também, que é responsável, são inúmeras as consequências. Podemos citar dentre elas as hemorragias vaginais, pode levar até mesmo ao choque hemorrágico, que pode levar à morte da mulher, no caso. Normalmente levando à necessidade de transfusão de sangue para repor a perda. Então, muitas vezes, esse aborto pode provocar uma hemorragia muito intensa. Essa hemorragia vai exigir uma transfusão de sangue, que, consequentemente, poderá trazer até mesmo a morte da própria mãe. Porque, dependendo da hemorragia, é uma perda considerável de sangue que se torna, às vezes, irreversível, irreparável. Porque há um choque hemorrágico, esse choque pode levar a uma parada cardíaca e, consequentemente, a morte instantânea. Acontece demais isso com muitas mulheres que abortam. Abortam, vem hemorragia, quando corre para o hospital já não tem mais jeito. Muitas realmente morrem lá no leito do hospital, tá? Na cirurgia. Temos também as chamadas infecções, muito comum, são as infecções, pois muitas vezes não se consegue fazer uma limpeza perfeita do colo do útero, ficando o resto do feto. Em muitos casos tem um choque hemorrágico também, porque através da própria infecção, a infecção se torna tão profunda que pode levar a esse choque. Então a infecção ela é muito comum, porque a mãe não se consegue se ver livre totalmente, porque não se faz uma limpeza ali dentro, pode ficar restos ali dentro do útero, levando mais tarde essas infecções. Temos as chamadas anemias, que provém dessas perdas de sangue provocadas pelas hemorragias. As anemias também é muito comum e que pode levar uma debilidade de todo o organismo da mãe, por causa da anemia, exigindo um tratamento muito intenso depois. Perfuração do colo do útero é um dos fatores mais comuns. Inclusive, a proporção aqui chega a 25% dos casos e pode levar a chamada peritonite, que é justamente a perfuração do peritônio, que é aquela membrana que divide o intestino, no caso, da mãe, né? E com toda essa parte do órgão da mãe, no caso, o útero. Quer dizer, essa membrana pode ser perfurada, porque muitas vezes, dependendo do tipo de aborto que provoca, dependendo da forma como se faz ele, às vezes introduz ferramentas para esfacelar, espedaçar o feto lá dentro do útero. Isso pode provocar realmente perfuração, levando realmente essa peritonite, que seria essa infecção do peritônio, causando até mesmo a morte. Essa infecção levaria a um choque hemorrágico, no caso, tá? Provocado pela hemorragia, que consequentemente haveria hemorragia, né? Então, a infecção, esterilidade também muito comum. Depois de certos números de abortos, a mulher fica completamente estéril, quer dizer, não consegue mais aquele útero gerar mais um feto. Vem a questão do trauma psíquico. Isso é muito comum, o trauma psíquico depois do aborto, porque a mãe ela vai analisar depois o crime hediondo que ela cometeu. Porque o aborto é um crime hediondo, quer dizer, é um crime irreparável, porque ele de tamanho enorme, é um dos maiores crimes que a humanidade pode cometer, o aborto. Então ela vai trazer uma consciência carregada de culpa, e isso levará a ela um trauma psíquico que deixará na mente dela, no psiquismo dela, esse trauma, que vai estar sempre acusando a mesma do ato praticado contra um ser indefeso. E vem ainda as chamadas obsessões ou perseguição espiritual decorrente
da atitude da mãe, com relação àquele feto, aquele ser que estava ali para nascer e que ela interrompeu. Então pode nascer dali obsessões gravíssimas, quer dizer, perturbações espirituais pelo mesmo espírito que estava prestes para reencarnar e que a mãe interrompeu essa grande oportunidade. Então, por um ato de vingança, às vezes, pode perseguir essa futura mãe, né? E que mais cedo ou mais tarde ela deverá abrir novamente essas oportunidades para ele, mas pode daí nascer obsessões muito profundas, verdadeiras perturbações espirituais, que a gente vai ler lá nas obras de André Luiz, quando se vê fatos como esse, aqueles espíritos que foram abortados ali, obsediando não somente a mãe, né, a futura mãe no caso, como também a enfermeira que provocou o aborto, quer dizer, que foi participante do aborto, sendo obsediada também pelo aquele espírito, ou por aqueles espíritos, que muitas vezes, neste caso, vai ter aqueles outros também, que é do convívio daquele futuro espírito reencarnante, e que não reencarnou, e que por uma atitude coletiva grupal, eles passam a obsediar a mãe e os próprios coparticipantes. Então, essas, quer dizer, são inúmeras as consequências para a pessoa que faz o aborto. Aí também vem o coparticipante, ele pode ser também obsediado neste caso, um ato de vingança. Então o aborto realmente é um grande risco, né, para a pessoa que pratica, né? Ela corre... Sempre é um grande risco. E esse risco maior é para o ser que estava prestes para reencarnar, quer dizer, para o feto, né? Vicente, e o que a doutrina espírita diz sobre o aborto? Olha, vamos encontrar na literatura espírita uma questão assim muito interessante, em que é feita aos espíritos, né? O que acontece realmente com o feto, acontece com a mãe. Quer dizer, essa visão doutrinária diz os espíritos que dentro dos crimes perpetrados contra a humanidade, avulta-se em gravidade o abortamento delituoso, sejam mais quais forem as justificativas apresentadas para interromper-se a vida fetal em desenvolvimento, excetuando-se o aborto terapêutico para salvar a vida da gestante, quem se entrega ao nefando tratamento abortivo incide em delito grave de difícil recuperação. O aborto será sempre um crime hediondo, pois ele mata uma criança indefesa, que não tem braços fortes para se defender, e voz para gritar por socorro. A vida não é um patrimônio da criatura humana, que apenas empresta ao espírito o envoltório carnal transitório. Independente da organização material, não obstante, esta não subsista sem aquela, quer dizer, ninguém consegue subsistir sem a vida, quer dizer, sem essa oportunidade. Mas o caso do aborto é uma existência nula a recomeçar. Quer dizer, para o espírito é uma existência nula e terá que recomeçar tudo de novo. Toda uma programação que ele fez foi jogado fora, né? Tudo. Aquela programação que realmente aconteceu ali, quer dizer, toda aquela preparação que a gente vê lá no livro, Missionários da Luz, quando André Luiz mostra a reencarnação de Segismundo, quer dizer, é toda uma preparação, é todo um processo de organização, um processo reencarnatório mobiliza muitas pessoas, equipes técnicas do mundo espiritual, para preparar desde os futuros pais até o próprio espírito reencarnante. É feito todo um trabalho de restringimento do perispírito, é feito todo um trabalho com psiquismo, um trabalho de mapeamento, genético, do futuro ser que está reencarnando, quer dizer, de acordo com as suas necessidades e merecimentos. Então é toda uma preparação que é jogada assim fora. Então, na verdade, para o espírito é uma existência nula. Tudo é recomeçar com todo um trabalho, com todo um sacrifício. Então temos que pensar muito nisso. Muito bem, agora são 10 horas e 1 minuto. Nós vamos então aos comerciais e voltaremos logo em seguida com a segunda parte do programa, conversando novamente com o Vicente, falando sobre o aborto. Vista-se a moda e sinta a emoção de viver agora as cores da estação. Cactus, a sua moda jovem, cactus, a sua moda agora, cactus nos momentos com você. Cactus, Espírito Santo 512, 037-222-4755 e Dig Shop, Avenida JK 1200, Nossa 44. Cactus.
Chaveiros ABC. Avenida 1º de Junho, 697. Telefone 2219288. Pão de queijo Arraial de Minas, genuinamente mineiro. Confecções Ecoa Corpore, Rua Pernambuco 702 e 708. Corpore, Indústria e Comércio. Telefone 222-1355. Tenho orgulho quando alguém vem me visitar, porque é bom gosto em minha casa sempre vou dar. Cortinas e tapetes, o que é chique a gente logo vê. Na Fátima Designs tem tudo que eu mereço, e uma decoradora sempre à disposição. Na Fátima Designs, ter classe é natural. A Fátima Designs tem para você todos os tipos e modelos de cortinas e cobre qualquer orçamento. Rua Goiás, 1009, 221-1490. Pronto a Farma. Medicamentos e perfumaria em geral. Avenida Amazonas 617, bairro São José. O telefone 212-2288. Você sabia que Centro Espírita é um núcleo de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho? Sorteio de livros espíritas? Basta ligar para o programa através dos telefones 222-0001 e 222-0002. Vicente, nós recebemos algumas perguntas de ouvintes, algumas interessantes, bem polêmicas, né? Como sempre. Certo. Tem um ouvinte que nos perguntou, Vicente, qual é o momento da ligação do espírito com o corpo? Olha, esse momento da ligação do espírito com o corpo, com o futuro corpo, né? Se dá justamente no ato da fecundação. A partir daquele momento em que realmente, após algumas horas em que acontece uma relação sexual do casal, em que realmente o óvulo vai ser fecundado, que o espermatozoide ele caminha a longos passos e aceleradamente para poder encontrar esse óvulo, para fecundá-lo, é nesse momento em que ele faz aquela fecundação, que ele perfura o óvulo, penetra para o que? Transmitir os 23 cromossomas que o espermatozoide leva. É nesse momento que a espiritualidade ela aproveita para alojar ali no útero da mãe o ser reencarnante, quer dizer, o espírito. Então, nesta hora que se dá para o processo da eletromagnética a ligação fluídica do espírito com aquele embrião, quer dizer, aquela célula que está agora sendo, através de processo de multiplicação, é a partir daí que é necessária a presença do espírito, para que ele acompanhe desde o processo celular, de multiplicação celular, que se dá a ligação realmente do espírito. Então, é na fecundação que o espírito liga ao futuro corpo. Vicente, agora, quando o feto tem um problema físico, um problema mental, é justificável, no caso, o aborto? O que ele deveria fazer? Absolutamente. Há alguns países, a questão legal permite, principalmente na Alemanha, permite que os pais, quando têm já a certeza de que o filho ele já tem uma certa deformação genética, em que às vezes se torna até mesmo impossível o seu nascimento, permite que os pais provoquem, quer dizer, o aborto, abortar esse feto, né? Alguns países, é uma questão que está em voga aqui hoje no nosso país também, tá? Essa liberdade dos futuros pais se ver livre de um filho que tem uma deformação genética. Então, a questão é bem legal, sabe, Naya? A questão mais moral, ético-moral do que legal. Porque há que analisar aí, como mostra a doutrina espírita, que devemos deixar sim o processo de gestação ir até o seu fim, deixar que esse ser, que é um espírito reencarnante, que no caso, talvez precisa nem de nascer o feto, mas de experienciar durante 9 meses no útero da mãe, sofrer aquelas experiências em que a matéria vai proporcionar a esse espírito. Então a questão mais é ético-moral aí. Então não justifica. É importante que os pais pensem muito nisso. A questão que está em voga aqui não é questão legal, é questão moral. Porque a questão legal é o seguinte, nem tudo que é legal é moral. Há muita coisa legal que é imoral.
A questão aqui é moral. Os pais há que pensar, desde esse feto ir até o fim da gestação. Depois, com o nascimento ou não dele, com a possibilidade de permanecer a vida ou não, mas vai permitir que esse espírito, que talvez seria um de nós que estaria ali, vai sofrer as experiências necessárias na vida intrauterina. Então, a questão mais moral do que legal. Vicente, agora, e o estupro, ele justifica o aborto? Também não. Assim como a lei permite, até a lei brasileira permite que a mãe aborte o filho, que foi no caso do estupro, quer dizer, a questão aqui não é legal, a questão é moral. Há que pensar o seguinte, que sim, vamos colocar no lugar da mãe, né? Da pessoa que foi estuprada no caso. Sim, deve ser ruim, deve ser péssimo, deve ser doloroso, sim. Há uma série de implicações aí, mas há que pensar que aquele ser que gerou ali, mesmo através de um estupro, não tem culpa. Ele não é culpado do estupro, não foi ele que provocou. Ele também está naquela grande oportunidade de nascimento. E nesse instante está correndo risco de vida. Ele também é vítima, porque no caso do estupro, não justifica moralmente, Naim. Os pais há que pensar, a mãe há que pensar muito, deixa esse ser nascer. E se você o detesta, se você o repudia, dê ele, parte para adoção depois, dá essa criança para outra pessoa, se você não quer o ter na sua vida, mas deixa a gestação ir até seu fim, finalizar a gestação, deixa o ser nascer, dê a ele essa oportunidade, ele não tem culpa, tá? A culpa não é dele, é daquele que provocou o estupro, que deve ressarcir, e nesse ser que aproveitou essa grande oportunidade mesmo de um estupro, para renascer junto ali daquela futura mãe, tá? São oportunidades de reencarnações, então moralmente não justifica o aborto mesmo no caso de estupro, tá? Apesar que a lei permite. E Vicente, no caso de uma mulher que não pode ter filho, esse fato dela não poder ter filho é consequência de aborto em encarnações passadas? Analisando as nossas reencarnações, consequentemente, é bem provável, sim, em que a maioria dos casos em que nós estamos vendo aí, que alguns casos são tratados depois, a futura mãe, né, vai ter o feto, vai ter o filho. Então, provavelmente, foram aquelas pessoas que, não somente a mulher, como o homem também, o corresponsável, que reencarna com todo o aparelho genital, genético, no caso, né, desestruturado, quer dizer, sem condições para gerar. Então, essa esterilidade, muitas vezes, é causa, assim, de outras vidas, de outras reencarnações, em que nós abusamos, sim, provocamos o aborto, como pessoa responsável, nós mesmos provocando ou provocando nos outros. A gente pode ter uma deformação genética, em toda essa constituição do aparelho genético, onde vai gerar o ser, o feto, no caso, e, normalmente, podemos dizer sim, que são pessoas que em outras vidas cometeram abortos, abusaram, e que hoje trazem uma disfunção no aparelho genético. Muito bem, Vicente. E, no caso, então, quais as consequências espirituais que o aborto causa para a mulher e também aos demais envolvidos nessa questão? Como já falamos aqui, as consequências espirituais são diversificadas. Além da perturbação espiritual, nós vamos ter realmente aquelas questões assim, tão para a mãe quanto para o próprio participante, são gravíssimos. Primeiro que é o que nós acabamos de falar, pode lesar a constituição genética a nível de perispírito. Quer dizer, vai haver uma lesão perispiritual, que futuramente, em outras existências, esta mãe vai nascer com todo o aparelho genético deformado, não permitindo uma gestação. No próprio homem, a mesma coisa. Ele também tem todo um aparelho também genético, que pode nascer estéril no caso. Então, consequências espirituais sempre existirá, e também existirá para o futuro reencarnante, porque será uma interrupção para ele. Então ele terá o quê? Que recomeçar tudo de novo. Então as consequências espirituais, elas são enormes. É uma existência nula a ser recomeçada, é todo um trabalho que foi realmente preparado, que é jogado tudo fora. Então é toda uma mobilização de recursos e de condições que será realmente desperdiçado.
E, consequentemente, aqueles co-participantes, aqueles corresponsáveis, haverão sim de espiritualmente, mais cedo ou mais tarde, poder contar sim com aqueles futuros seres que eles interromperam a sua existência, tê-los novamente, sob outras condições. As condições de amanhã, das nossas futuras reencarnações, nunca é como agora. Não esqueça vocês, amigos ouvintes, que hoje nós temos grandes oportunidades de desenvolvimento espiritual, intelecto-moral. A nossa evolução espiritual depende desse desenvolvimento intelecto-moral. Agora, não esqueçamos nós aqui agora, que as grandes oportunidades do momento, elas talvez não serão amanhã, como hoje. O amanhã sempre será outro dia. E no outro dia sempre, provavelmente, será diferente de hoje. Quer dizer, o sol é o mesmo. O dia é o mesmo, a noite é a mesma. Mas os fatos, quer dizer, são provocados por nós. Os fatos poderão ser diferentes. Quer dizer, amanhã pode ser mais difícil. Quantas vezes aqueles seres que nós interrompemos a sua existência, de certa forma, têm que vir. E é colocado em nossa porta. Às vezes, de repente, aparece na nossa porta o quê? Aparece uma cacheta com uma criança. Aparece uma sacola com uma criança enrolada num cobertor, um pedaço de pano. Às vezes uma filha da gente, um filho nosso, lá, vai ter realmente, não que, na verdade, eles deveriam passar por isso. Não. Há aí uma correlação, né, tudo relacionado, que amanhã, quem sabe esse filho não vem através de nós, mas vem através de um filho nosso. Quer dizer, vai bater em nossa porta sempre aquele ser que nós interrompemos a sua oportunidade. Não esqueçamos nunca disso, tá? Aqueles espíritos com os quais nós assumimos o compromisso da reencarnação, eles sempre baterão em nossa porta, em situações diversificadas. Então vejam vocês que as consequências espirituais são inúmeras. Há que pensar muito nisso, nessas consequências. Então os pais não podem esquecer que hoje, às vezes, nós fechamos a porta para esses seres, mas outras portas se abram, tá? Outras condições, outras situações novas vão surgir em nossa vida. Então não esqueçamos que muitas vezes aquela criança, que às vezes um filho nosso ou uma filha nossa traz para dentro da nossa casa, é justamente aquele espírito que deveria vir através de nós mesmos, e nós fechamos a porta. Eles vêm, tá? Por acréscimo de misericórdia divina, os nossos filhos, até mesmo nossos filhos, nos ajudam nesse processo reencarnatório, nesse ressarcimento, nessa possibilidade de reencontrar esses seres os quais nós programamos a tê-los conosco. Então, existe até essa atitude caridosa dos nossos filhos em tais situações, em ter essa espontaneidade de querer se permitir que eles reentrem no nosso lar, a nossa família, não pelo canal que deveria entrar, mas por outros canais, que seria o caso, né, da gestação de uma filha nossa ou de um filho nosso com relação a uma nora. Então, há muitas situações. Não entrou como filho, mas pode vir como neto, né, Vicente? Como neto, que na verdade é filho a mesma coisa, né? Por exemplo, a gente que tem neto, a gente sabe, é filho a mesma coisa, é tratado da mesma forma. E como você disse, então, Vicente, o espírito reencarnante, ele sofre realmente consequência com esse ato cometido contra ele, não é isso? Sim. Quer dizer, as consequências, Naí, não seriam as maiores, pois neste caso, ele é a vítima, teria que recomeçar um novo processo reencarnatório, haveria um atraso com certeza, que com certo merecimento seria recompensado com as novas condições impostas. Essa atitude cometida contra ele, quer dizer, muitas vezes a mãe sofre as consequências, mas essa criatura que estaria prestes a reencarnar ali no caso, ela terá outras oportunidades, e muitas vezes as condições que serão colocadas para ele, talvez seja melhor, porque ele se tratando de ser uma vítima, no caso ali, ele foi vitimado sim naquela hora. Então pode a espiritualidade, Deus permitir que novas condições sejam para ele criadas, e condições melhores ainda, porque há da parte dele um merecimento, quando ele aceita aquilo tudo e não passa a vingar dos futuros pais, quer dizer, não parte para um processo de obsessão, de vingança, e aceita e tolera e se prepara para a nova reencarnação.
Então é bem provável que Deus lhe conceda, sim, muitas outras oportunidades e sob outras condições essas que estarão de acordo com o seu merecimento. Vicente, nós temos mais 2 perguntas aqui de ouvintes. Como fica o estuprador? Quais as consequências para ele? Olha, as consequências dele, além das consequências legais, que hoje o estuprador é um crime realmente, podemos dizer assim, inafiançável. Quando ele comete o crime, vai para a cadeia e não sai mesmo, não tem advogado que o tira, tá? Ele vai, além da questão legal, quer dizer, do crime que cometeu, o estuprador também, há que ver o seguinte, ele terá consequências espirituais, porque além de ter cometido um tal crime, ele vai ter que responder por esse crime. Então, quantas vezes ele, em futuras reencarnações, Naim, a situação hoje de um estuprador, no caso, pode levar a ele a uma condição de um homossexualismo em futuras encarnações. Porque as alternâncias são muitas. São várias situações que podem levar a ele para um ressarcimento. Então, é um exemplo que eu estou dando aqui. Não quer dizer que todos aqueles que vivem hoje na homossexualidade ou no homossexualismo foram estupradores, absolutamente. Estou dizendo que há uma possibilidade sim, porque ele passa, de certa forma também, ser vítima depois de determinadas situações, de explorações sexuais, no caso, do homossexualismo, ele passa a ser explorado sexualmente também, porque por um acerto de débito. Então, as consequências para o estuprador é muito grande. Ele vai ter que responder diante de Deus por um ato de agressão, por um crime que cometeu contra a integridade física, moral, psíquica de um outro ser, no caso a vítima. Então, ele vai ter que responder sim, legalmente pela lei dos homens e pela lei de Deus, como um criminoso, quer dizer, como alguém que cometeu uma infração muito grande contra outra pessoa. Agora, no que diz respeito à fecundação artificial, Vicente, ela é programada pela espiritualidade? Acredito que sim, porque nada acontece aleatoriamente. Por que eu estou dizendo que acredito que sim? Porque há que verificar em que nos faltam muitas informações ainda a respeito de todo esse processo, mas tudo nos leva a crer que todo o processo de gestação ele é programado. Então, não importa a forma como é feita a fecundação, o importante é que haja o quê? O feto, é que haja a possibilidade para o futuro espírito que precisa reencarnar. O importante é isso. Agora, o bebê de proveta, quer dizer, a questão, podemos observar aqui, dentro da questão legal e ético-moral, é aceitável. Porque a fecundação, quer dizer, não importa se ela é feita fora ou dentro do ventre da mãe, quer dizer, no útero. Porque a fecundação é um processo puramente o quê? Biológico. Tá? Ele não tem essas implicações, vindo assim. Se fizer realmente dentro ou fora, não importa. O importante é que está gerando, quer dizer, um feto que será um corpo de um futuro espírito reencarnante. O importante é isso. Então, é aceitável sim. Acredito perfeitamente que a espiritualidade, ela acompanha esses desenvolvimentos tecnológicos dos homens e sabendo que estão abrindo clareias, quer dizer, grandes oportunidades de aperfeiçoar mais esse processo de fecundação. Então, se a ciência consegue hoje fazer com precisão, até mesmo hoje já, estatisticamente, já determinar o sexo, quer dizer, já definir que sexo será que o futuro feto, quer dizer, é um avanço tecnológico, que a espiritualidade está nos acompanhando, e vendo que isso é providencial, desde que entra questões morais aí. Não quer dizer que amanhã vamos fazer uma fábrica de gerar seres humanos, gerar soldados, quer dizer, robô, absolutamente, porque aí há implicações morais aí neste caso. Vicente, quais as medidas preventivas para se evitar o aborto? Eu considero uma das mais importantes a conscientização. A conscientização de quem? Das pessoas envolvidas, inclusive os jovens. É muito importante a conscientização dos jovens. Os nossos filhos pré-adolescentes, os nossos filhos adolescentes. Os jovens precisam ser esclarecidos a respeito da vida, do valor da vida, da responsabilidade para com a vida de si mesmo e a vida alheia, quer dizer, a vida do semelhante. É importante que façamos campanhas esclarecedoras, seja na casa espírita, no tempo religioso protestante ou católico, seja nas escolas, seja nas comunidades, que façamos campanhas de prevenção,
campanhas de planejamento familiar, quer dizer, que oriente ao futuro casal, que é importante o planejamento familiar, que é importante preservar a vida, que é importante nesse planejamento nós realmente dar a oportunidade àqueles espíritos que realmente nós assumimos um compromisso com eles. Então, é dizer das consequências do aborto, consequências essas espirituais que já falamos aqui hoje, consequências clínicas, quer dizer, consequências materiais, consequências morais, consequências sociais do aborto. Então, mãe, eu considero que a informação, o conhecimento é de fator importante, porque a informação, ela simplesmente é a ação de tornar o quê? O informe, quer dizer, tornar conhecido. Mas é muito importante a conscientização, é a ação de tornar as pessoas conscientes do ato praticado. Aqueles que ainda não praticaram, que não pratiquem, quer dizer, que se torna consciente, quer dizer, tem uma ação de se conscientizar, tamanha gravidade do aborto. Então a melhor coisa que tem que se fazer é informar, é tornar conhecido as consequências de tudo que diz respeito ao aborto. E isso tanto para os casais como para os jovens. Vicente, agora, as pessoas que já cometeram esse ato, que já praticaram aborto ou estiveram envolvidas nele, como é que elas podem minimizar essas suas consequências? Eu vejo que o ato é reparável, sim, porque a doutrina espírita, a doutrina que fala da reencarnação, nos mostra que nós temos quantas oportunidades for necessárias para ressarcir os nossos danos, os nossos atos. Agora, é importante dizer a você, amigo ouvinte, que você, hoje, nessa condição, talvez de uma consciência carregada, de um pensamento impregnado de um trauma, que você pense o seguinte: o ato seu é reparável, ele será reparado em outras reencarnações, em outras existências. Mas você pode começar agora, valorizando a vida, dando valor à vida realmente, lutando pela vida dos outros, esses outros que na verdade estão por aí. É você trabalhar pelo valor da vida, lançando campanhas, conscientizando as pessoas sobre a questão do aborto, informando as pessoas, valorizando a vida do semelhante. Você estará preparando a sua consciência, a sua mente, para nas futuras reencarnações, no processo do ressarcimento pelos débitos do passado, no aborto provocado por si e pelo coparticipante, que você esteja uma mente bem preparada para poder entender e aceitar as consequências. Então, aproveite essa oportunidade e comece a trabalhar agora sim, nesse exato instante, pela preservação da vida, da sua vida e da vida do semelhante. É uma atitude de conscientização aí, que a gente faz conosco mesmo, já nos preparando para as futuras encarnações, que vamos ter que realmente resgatar o débito de hoje. Então, essa é uma forma de começar a preparar para o ressarcimento. Vicente, e o que poderia ser dito a uma mulher que, no caso, nesse instante, esteja pensando em solucionar o problema de uma gravidez indesejada através do aborto? Que pense muitas vezes antes de cometer o ato. Que pense em todas as consequências. Você que está agora premeditando tal atitude, tal crime hediondo, pense muito, tá, das consequências, tanto para o futuro espírito reencarnante, o futuro feto, o seu futuro filho, como para você, como que o coparticipante, que pense em todas as consequências e meça realmente, vê realmente em todas essas consequências, tá? Não faça isso, é o maior de todos os crimes. Se você está pensando em fazer, não faça, porque esse erro é reparável, mas não se sabe quando você poderá repará-lo, tá? Então, não faça tal coisa, pense muito, deixa esse ser vir, tá? Dê a ele essa oportunidade, mesmo se é consequente de um estupro, mas dê a ele essa grande oportunidade da vida, esse grande direito de viver. Parte para a adoção dessa criança, doe essa criança para alguém, para que alguém crie essa criança, que dê a esse ser a oportunidade da vida.
Não furta, não subtrai a ele o direito à vida, porque esse direito é para nós também, para todos nós. Então pense muitas vezes antes de cometer o aborto. Não faça. O aborto sempre será um crime. E você, ao cometer, será um criminoso que mais cedo ou mais tarde deverá reparar esse mal, esse grande erro contra a humanidade. Vicente, me parece que foi Madre Teresa de Calcutá que fez uma campanha uma vez, né, com relação ao aborto. Ela dizia que para as pessoas, para as mulheres não abortarem, mas para elas darem a criança para ela própria. E com isso ela conseguiu salvar, me parece que mais de 3.000 vidas, mais de 3.000 crianças. Vê você que ato, né, de benemérito, digamos assim, da nossa companheira, que tem dado um testemunho realmente da caridade, né? Ela tomou para si os filhos de outras pessoas para salvar a vida e manter a vida. Veja você, a Madre Teresa de Calcutá, olha que espírito de luz essa criatura, olha esse gesto. Enquanto alguém está matando, ela está velando pela vida e preservando a vida. Isso é muito meritório, isso é muito bonito. Que fazemos isso como Madre Teresa de Calcutá, né? Hoje. Essa seria uma grande oportunidade realmente de nós estarmos aí salvando vidas. Façamos como Madre Teresa de Calcutá. Vamos salvar vidas em vez de matá-las. Vicente, eu gostaria que você deixasse, então, a sua mensagem final. A nossa mensagem é de consolo, é de reconforto, é uma mensagem de dizer a todos vocês, amigos ouvintes, que participam conosco hoje, é que Jesus continue iluminando a cada um de nós, os bons espíritos iluminem a nossa consciência, o nosso entendimento, os nossos pensamentos, para que nós demos maior valor à vida, que eles estejam sempre conosco, nos inspirando o valor da vida, e que nós tenhamos realmente um bom final de semana, cheio de muita paz, de muita alegria e de muita luz em nossas vidas. Eu gostaria de te agradecer, Vicente, por esse momento que a gente esteve junto, por essas explanações, e que a gente, como você disse, que a gente tenha um bom fim de semana, né, um ótimo dia, e agradecer também aos ouvintes que participaram, concorrendo aos sorteios, concorrendo aos livros e à revista. E eu vou falar então o nome dos ganhadores. O ganhador do livro espírita é Simone Tomás de Barros, do bairro Vale do Sol. E a ganhadora da revista é Helena Maria Ribeiro, do bairro Santo Antônio. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Muito obrigado, Vicente, mais uma vez. Eu agradeço também pela oportunidade. Um bom dia para todo mundo. Então, um bom dia para todo mundo. E sábado que vem nós estaremos aqui novamente com mais um Projeto Futuro.